Eu nunca imaginei que viveria para contar essa história. Muito menos que estaria aqui, agora, dividindo com vocês o que aconteceu naquela noite. O medo ainda me consome, e o som das correntes arrastando no chão ecoa na minha mente toda vez que fecho os olhos. Mas eu preciso contar, para que outros evitem o erro que quase me custou a vida. Em 2013, eu tinha 18 anos e estava animada para começar a faculdade. Cubatão, para quem não conhece, é uma cidade que sempre teve uma fama estranha. Uma espécie de mistério paira no ar. Algo que você só sente se passa tempo suficiente por aqui. Eu não sabia disso na época. Eu achava que era só uma cidade industrial comum, com seus cheiros esquisitos e o peso de sua história, mas aprendi da pior maneira que existem coisas além da fumaça das fábricas. Naquele verão, eu e minhas amigas estávamos em uma fase de curtir ao máximo as férias antes do começo das aulas. Uma noite, depois de uma dessas conversas intermináveis que se prolongam até a madrugada, uma amiga mencionou que estava saindo com um cara que conheceu em um aplicativo de namoro. Ela estava toda feliz, apaixonada. Eu, por outro lado, nunca tinha tido um namorado. Cresci com a minha mãe, e a relação com ela nunca foi das melhores. Ela bebia muito, quase não demonstrava afeto, e eu sentia que era um estorvo na vida dela. Então, ver minha amiga tão animada me deixou com uma vontade de tentar algo diferente. Foi aí que baixei o aplicativo por curiosidade. Conversei com alguns caras, mas nada que realmente me prendesse. Até que uma noite, sozinha em casa, minha mãe estava, como sempre, em algum bar da cidade. Recebi uma notificação de um novo match. Era um cara bonito, muito bonito. Daqueles que você olha e se pergunta se é mesmo real. Logo começamos a conversar, e ele se mostrou diferente dos outros. Não parecia interessado em bobagens. Ele me perguntava sobre mim, meus gostos, minha vida, e pela primeira vez senti que alguém estava genuinamente interessado em mim. Semanas se passaram, e a conexão só aumentava. No entanto, ele fez algumas perguntas que, olhando em retrospectiva, eram bem estranhas. Primeiro, ele perguntou se eu tinha sido batizada. Ele explicou que a família dele era muito religiosa e que os pais faziam questão de que ele namorasse alguém com os mesmos valores. Não vi aquilo como um sinal de alerta na hora, apenas achei curioso e segui a conversa. Depois ele perguntou algo ainda mais desconcertante. Queria saber se eu era virgem. Quando questionei o porquê, ele disse que ele mesmo era virgem e que estava curioso para saber se eu também era. Por mais desconfortável que isso possa parecer agora, eu estava tão envolvida pela atenção e pelo carinho que ele demonstrava que não vi maldade. Respondi que sim, que eu também era virgem. Ele então me convidou para conhecê-lo pessoalmente. Disse que a família dele tinha uma casa de campo em um lugar afastado, cerca de 2 horas de distância de Cubatão, e que eles sempre faziam churrascos lá, apreciando a natureza. A ideia me deixou animada e nervosa ao mesmo tempo. Mesmo com um frio na barriga, eu aceitei. Combinei com ele de nos encontrarmos em um shopping próximo de casa, onde ele passaria para me pegar. Naquela manhã, avisei minhas amigas. Passei todos os detalhes que eu tinha dele, porque apesar de minha mãe não ligar muito para o que eu fazia, eu ainda tinha que ser responsável por mim mesma. Ele chegou pontualmente. Quando o vi, fiquei surpresa. Ele era ainda mais bonito pessoalmente, com um ar charmoso e confiante. O carro era bom, o sorriso dele mais ainda e eu bobamente me senti segura. Entramos no carro e logo pegamos a estrada. O caminho era bonito, cheio de verde e com o céu azul sem nuvens. Conversamos como velhos amigos, rindo e trocando histórias. Mas, conforme o tempo passava, comecei a notar que estávamos nos afastando cada vez mais da cidade, indo por estradas secundárias, quase desertas. Quando finalmente chegamos, o cenário era estranho. A casa, que ele descrevera como bonita e aconchegante, parecia mais uma mansão antiga e mal cuidada. Estava no meio do nada, cercada por vegetação densa. Parecia um lugar esquecido no tempo, com janelas sujas e a pintura descascada. Entramos e a sensação de desconforto só aumentou. A decoração era bizarra, com móveis antigos e pinturas nas paredes que me davam arrepios. Ele sorriu e disse que os pais dele logo chegariam, que haviam saído para comprar as coisas do churrasco
e me ofereceu algo para beber. Pedi água, mas ele insistiu em me dar um vinho, alegando que era uma especialidade da família. Relutante, aceitei. Depois de alguns goles, tudo ficou confuso. Lembro de uma forte dor de cabeça e, de repente, tudo apagou. Quando acordei, estava amarrada a uma cadeira em um porão úmido e escuro. A dor latejava na minha cabeça e a visão ainda estava turva. Aos poucos, o horror foi tomando forma. Eu estava em uma espécie de calabouço, com paredes de pedra e o ar pesado de podridão. Ali, a poucos metros de mim, havia um homem acorrentado. Ele estava em pé, nu, com o corpo esquelético, como se não comesse há dias. Seus olhos eram vazios, e ele emitia gemidos que pareciam vir das profundezas do inferno. O desespero tomou conta de mim. Tentei me soltar, mas era inútil. Gritei por ajuda, mas logo percebi que estava sozinha com aquele homem. Ou, pelo menos, era o que parecia naquele momento. O ar no porão era denso, quase insuportável. Quanto mais eu tentava respirar fundo, mais o cheiro acre e putrefato se impregnava nas minhas narinas. Aquele homem acorrentado à minha frente começou a se mover de forma errática, balançando o corpo para frente e para trás, como se estivesse em algum tipo de transe. Ele ria, mas era uma risada distorcida, como se a sanidade tivesse sido arrancada dele há muito tempo. Em meio ao som das correntes batendo contra o chão de pedra, ele soltava gargalhadas e gemidos, alternando entre o desespero e uma alegria macabra. Eu estava petrificada. Não sabia o que fazer além de chorar e implorar por ajuda. Mas quem ouviria? Minha voz ecoava, rebatendo nas paredes de pedra, e mesmo assim, parecia que ninguém além de mim estava escutando. O homem encadeado olhou diretamente para mim, com os olhos vidrados e a pele tão pálida que parecia um cadáver ambulante. Ele começou a dizer coisas sem sentido, frases desconexas. Eles vêm te buscar, murmurava enquanto se balançava. Mas você não está pronto, ninguém nunca está. A cada segundo que passava, minha mente se enchia de perguntas. Onde estava o cara que me trouxe? O que estava acontecendo ali? E quem eram eles que aquele homem falava? Foi então que ouvi passos. Passos pesados, que ecoavam de algum corredor distante, e de repente o som de vozes começou a surgir. Eram muitas vozes. Havia mais pessoas ali e estavam se aproximando. O homem acorrentado começou a gritar desesperadamente. Ele se balançava de um lado para o outro com mais intensidade, batendo as correntes com força no chão, como se quisesse avisar sobre o que estava por vir. Não, eles não podem, eles vão te pegar. Ele repetia sem parar, agora com os olhos esbugalhados de puro terror. Aquele pânico dele me deixou ainda mais apavorada. A porta pesada de madeira rangeu ao ser aberta, e o som das correntes parou subitamente. De repente, tudo ficou mais silencioso do que deveria ser. Eu sabia que quem quer que estivesse do outro lado da porta não trazia boas notícias. Eles entraram. Eram 4 homens, todos vestidos com longas capas escuras, com capuzes que cobriam seus rostos. Não consegui ver suas feições, mas o modo como andavam, com uma precisão quase militar, me deixou claro que aquilo não era uma brincadeira de mau gosto. Eles me cercaram em silêncio, enquanto eu tentava desesperadamente me soltar das amarras. Um deles se aproximou de mim, e sem dizer uma palavra, agarrou minha cadeira, me levantando junto com ela. Fui arrastada, ainda presa, para o centro do porão. O homem acorrentado começou a gritar mais alto, como se soubesse o que viria a seguir. Mas nenhum dos encapuzados deu a menor atenção a ele. No meio do porão, um círculo havia sido desenhado no chão, cercado de velas apagadas. Eles me colocaram no centro e começaram a acender as velas, uma por uma, enquanto recitavam algo em um idioma que eu nunca tinha ouvido antes. O pânico me consumia por completo. Minha mente estava nublada de medo e eu mal conseguia pensar em uma forma de escapar. O líder do grupo, ou pelo menos o que parecia ser o líder, começou a entoar palavras mais alto, gesticulando com as mãos de uma forma que parecia uma invocação. Foi então que tudo ficou claro. Eu tinha caído nas mãos de uma seita.
Eu nunca fui religiosa, mas naquela hora comecei a rezar silenciosamente, implorando para que aquilo fosse apenas um pesadelo. Mas o frio no ar, o cheiro de vela queimando, o eco das palavras que eles entoavam. Tudo aquilo era real demais. O líder pegou uma faca longa e afiada e se aproximou de mim. Meu coração batia tão forte que eu sentia que ele ia explodir. Ele tocou a ponta da lâmina no meu braço, fazendo um pequeno corte. O sangue começou a escorrer, e ele o recolheu em uma taça dourada que segurava na outra mão. Então, sem aviso, o líder fez um sinal, e um dos encapuzados entrou com algo nos braços. Um porco, já morto, e o colocou aos meus pés. Era um ritual, e eu era o centro dele. Enquanto eles entoavam cânticos, a sensação de que algo muito ruim estava prestes a acontecer tomou conta de mim. Era como se a própria escuridão do porão estivesse viva, observando cada movimento deles, pronta para se manifestar. E foi exatamente isso que aconteceu. De repente, o ar ficou ainda mais gelado e um silêncio absoluto dominou o lugar. As velas começaram a tremular como se um vento forte estivesse passando, mas não havia janelas, não havia corrente de ar. O homem acorrentado, antes em estado de loucura, agora gritava em um tom que parecia rasgar a alma, como se soubesse que o pior estava por vir. As velas se apagaram de uma vez só. E no escuro eu pude ouvir. Não eram passos comuns dessa vez. O som que ecoava pelo porão eram como garras arranhando o chão de pedra, se aproximando cada vez mais. O barulho das garras no chão de pedra era ensurdecedor. Era impossível determinar de onde vinham exatamente, mas o som ecoava de todos os cantos, como se algo estivesse rodeando o lugar. Meu coração batia tão forte que parecia que ele iria parar a qualquer momento. O homem acorrentado gritava cada vez mais alto, agora se debatendo contra as correntes, como se tentasse desesperadamente escapar de algo invisível. Os encapuzados se mantinham imóveis, apenas observando. O líder, que ainda segurava a faca, olhou para mim com uma calma assustadora, como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer e, pior, estivesse em total controle da situação. Ele ergueu a faca novamente, fazendo outro corte em meu braço, mais profundo desta vez, e deixou o sangue escorrer sobre o círculo no chão. De repente, as velas reacenderam sozinhas. A luz vacilante revelou algo que eu jamais esquecerei. Uma figura se materializava no meio do porão. Era uma sombra grotesca, com uma forma indefinida, mas que se movia de maneira fluida, como se estivesse viva, deslizando pelo chão em minha direção. Aquilo não era humano. A sensação que aquela presença trazia era sufocante. Um medo tão primal que eu mal conseguia respirar. Eu sentia que se olhasse para aquilo por mais alguns segundos, minha sanidade iria se perder completamente. O líder começou a recitar palavras ainda mais rápido, como se estivesse invocando aquela coisa. E então eu entendi. Eu não era apenas uma prisioneira, eu era uma oferta. Eles estavam me usando como um sacrifício para trazer algo do outro lado. Algo que claramente não pertencia a este mundo. A sombra se aproximou mais e mais, até que senti um frio indescritível, como se estivesse sendo engolida pela escuridão. Tentei gritar, mas minha voz não saía. Tentei me mexer, mas as cordas me seguravam firmemente à cadeira. O desespero tomou conta de mim por completo. Foi então que ouvi o primeiro som real que aquela coisa fez. Um rosnado baixo, sinistro, que reverberou no chão de pedra e fez minhas entranhas tremerem. O homem acorrentado começou a chorar e gritar, implorando por misericórdia, mas ninguém ali parecia disposto a ajudá-lo. Na verdade, todos pareciam ignorá-lo, como se ele fosse parte de um cenário macabro que não tinha mais importância. A figura sombria parou a centímetros de mim. Eu sentia a presença dela como um peso esmagador em meu peito. Ela estava esperando. Esperando por algo ou por alguém. Então tudo aconteceu de uma vez só. O líder se aproximou de mim, colocando a faca contra a minha garganta. Eu podia sentir o frio da lâmina. As palavras que ele murmurava eram incompreensíveis para mim, mas a intensidade do ritual atingiu seu ápice. Os encapuzados começaram a gritar a plenos pulmões.
todos recitando a mesma palavra repetidamente. Aquela palavra ecoava pelo porão como uma sentença de morte, reverberando nas paredes e se misturando aos gritos do homem acorrentado. Foi então que senti um arrepio percorrer minha espinha. Algo dentro de mim estava prestes a ceder, como se minha alma estivesse sendo puxada para fora do meu corpo. A sombra se moveu para cima de mim e o frio se intensificou. Meu corpo todo tremia e eu sabia que, se eles completassem aquele ritual, eu estaria perdida para sempre. Por um segundo, minha mente clareou. Lembrei das minhas amigas, de como confiei nelas para saberem onde eu estava. Pensei na minha mãe, por mais distante que fosse, e na esperança de que alguém viesse me procurar. Eu não podia simplesmente desistir. Com um pouco de força que me restava, tentei mexer meus pulsos, agora ensopados de sangue por conta das amarras apertadas. Senti que, se forçasse o suficiente, poderia escapar daquela cadeira, mesmo que minhas chances fossem mínimas. Mas a figura sombria já estava tão próxima que eu sabia que o tempo estava se esgotando. De repente, um som inesperado interrompeu o ritual. O som de uma sirene distante. Eu nunca imaginei que o som de uma viatura poderia trazer tanta esperança. Os encapuzados congelaram por um instante, parecendo surpresos. Um deles murmurou algo rapidamente e o líder se virou para ele com um olhar de fúria. Eles não esperavam ser interrompidos, e isso era evidente no pânico que tomou conta do ambiente. A sombra recuou. A energia do lugar pareceu mudar por um breve momento, como se aquela coisa também tivesse sido surpreendida pela chegada da polícia. Com o barulho das sirenes cada vez mais próximo, os encapuzados começaram a se mover rapidamente, desfazendo o círculo no chão e apagando as velas. O líder se aproximou de mim furioso, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, os outros começaram a puxá-lo, indicando que precisavam sair imediatamente. Ele me olhou por um segundo, um olhar de pura raiva e frustração. Mas então, sem dizer uma palavra, ele se virou e seguiu os outros para fora do porão, desaparecendo na escuridão do corredor. A sombra também se foi, deixando apenas um rastro de frio e medo no ar. Fiquei sozinha no escuro, ainda amarrada com o som das sirenes agora muito próximas. O homem acorrentado chorava baixinho, sussurrando palavras sem sentido. E eu, exausta, deixei minha cabeça cair para trás, sentindo uma onda de alívio misturada com o terror de ter sobrevivido. Quando finalmente a polícia chegou, precisei de todas as minhas forças para gritar por socorro. Fui encontrada quase inconsciente e, no meio da confusão, levei um tempo para processar tudo o que havia acontecido. Fui levada para o hospital e os policiais me fizeram perguntas sobre o que havia acontecido, mas as respostas eram difíceis de dar. Quem acreditaria em mim? Uma seita, um ritual, uma entidade? Tudo isso parecia coisa de filme, mas eu sabia a verdade. E o medo de que aquilo ainda não tivesse acabado permaneceu comigo por muito tempo. Após alguns dias no hospital, comecei a me dar conta da gravidade do que aconteceu naquela noite. A polícia tentou me acalmar, dizendo que estavam investigando o caso, mas era evidente que eles não sabiam por onde começar. Para eles era apenas mais um sequestro. Ninguém parecia interessado em saber mais sobre a seita ou o que realmente havia acontecido naquele porão. Eu sabia que seria difícil explicar tudo. Mesmo quando tentava descrever o que vi, a sombra, os cânticos, o ritual, parecia tão irreal que até eu questionava minha sanidade. Talvez eu estivesse delirando, talvez o trauma estivesse distorcendo minhas memórias. Mas no fundo, eu sabia a verdade. Aqueles encapuzados eram reais e o que eles estavam invocando também. Tentei retomar a vida após o ocorrido, mas viver em Cubatão nunca mais foi o mesmo. A cidade, com seu ar pesado, parecia carregar um novo tipo de escuridão. Cada canto me lembrava daquela noite. As fábricas, com suas chaminés soltando fumaça no horizonte, pareciam mais opressoras. Eu via sombras em todos os lugares e qualquer ruído estranho me fazia tremer. Mudei de casa, tentando me afastar do local onde tudo aconteceu, mas os pesadelos continuavam. Acordava suada no meio da noite,
ouvindo o som das correntes batendo no chão e as risadas distorcidas daquele homem acorrentado. Mesmo depois de me mudar para outro bairro, a sensação de ser observada nunca desapareceu completamente. Era como se a seita ainda estivesse por perto, vigiando, esperando por um momento para voltar. E eu não estava errada. Um mês depois, recebi uma mensagem anônima no meu celular. Não havia nome, apenas um número desconhecido. A mensagem dizia: "Estamos te observando." Meu coração gelou. Eu sabia que eram eles. O pavor que senti naquele momento foi maior do que qualquer coisa que havia experimentado no porão. Eles ainda estavam lá fora e eu era apenas um jogo para eles. Relatei o incidente à polícia, mas como sempre nada foi feito. A falta de provas concretas, somada à natureza estranha do caso, fez com que os investigadores tratassem tudo como uma tentativa de extorsão ou apenas uma brincadeira de mau gosto. Mas eu sabia que não era brincadeira. A partir dali, passei a viver com mais medo do que nunca. Sempre olhando por cima do ombro, sempre esperando que algo acontecesse. Em cada esquina, eu via vultos que não estavam lá. No meio da noite, eu via sussurros que pareciam vir de dentro da minha própria casa. Uma noite, não consegui mais aguentar e decidi sair da cidade. Peguei o pouco que tinha, deixei um bilhete para minha mãe e fui embora. Viajei para São Paulo, achando que lá eu estaria mais segura. Mas mesmo na capital, o medo não me deixou. A sensação de ser seguida era constante, como se a escuridão daquela seita tivesse me marcado para sempre. Meses depois, me restabeleci em outra cidade, desta vez sem revelar meu paradeiro para ninguém. Cortei todos os laços com Cubatão, exceto o mais importante, minhas amigas. Mesmo com o trauma, nunca contei os detalhes para elas. Apenas disse que algo terrível havia acontecido e que eu precisava me afastar. Mas o medo persistia e as marcas daquela noite permanecem em minha pele e em minha mente. Eu não tenho certeza se algum dia eles virão atrás de mim novamente. Talvez estejam esperando o momento certo. Talvez tenham me deixado escapar de propósito, só para me torturar com essa incerteza. Hoje, anos depois, eu ainda ouço as correntes em meus pesadelos. Ainda sinto aquele frio que invadia o porão e o som das garras no chão de pedra. A vida continuou. Mas a sombra daquela noite nunca desapareceu. E se você acha que isso é apenas uma história de terror, espero que esteja certo. Porque se não estiver, há coisas no mundo que são muito piores do que qualquer pesadelo que você já tenha tido. Essa é a minha história, meu aviso. Não confie em estranhos, não se iluda com aparências. Há pessoas lá fora que jogam com o desconhecido, com forças que nenhum de nós pode compreender. Eu tive sorte de escapar. Mas nem todos têm essa chance.